continuando nossos estudos sobre Esparta, já vimos a estrutura social dessa cidade fundada pelos dórios, que serão os esparciatas, né? Seus descendentes constituirão um grupo denominado esparciatas ou espartanos, que serão os grandes proprietários de terras, né? Que submeteram as populações que ali viviam. Bom, esses esparciatas são os únicos que têm direitos políticos. E como que eles vão organizar a sua estrutura política para governar Esparta? Né? Então, diferentemente de Atenas, que conheceu diversos tipos de regimes políticos, teve um desenvolvimento político, Esparta não. Né? Esparta vai manter durante todo o mundo antigo o mesmo tipo de governo que nós denominamos de oligarquia, apesar de termos aqui a figura de reis. Então, quais as instituições políticas que fazem parte dessa oligarquia? Nós teremos aqui, primeiro, a diarquia, que são os dois reis. Esses dois reis têm origem em duas famílias, os Ágidas e os Euripôntidas. Essas duas famílias aqui, elas são lá do período da imigração dos dórios, que vão dividir o poder, né, entre si, por isso o fato de termos uma diarquia. Nós teremos também uma outra instituição, a Gerúsia, que é um conselho de 28 anciãos, homens espartanos com mais de 60 anos. Lembrando aqui que quando nós falamos dos esparciatas que participam, nós estamos falando de homens esparciatas. As mulheres espartanas não têm direito a participar politicamente. Além desses 28 anciãos, nós teremos aqui participando das reuniões da Gerúsia um rei e um éforo, totalizando 30 membros. A Gerúsia ela tem a função de preparar leis, ela funciona como um tribunal. Temos a Ápila, que é uma assembleia que faz parte, né, sua origem faz parte do período anterior. Participam dessa assembleia espartanos, né, cidadãos com mais de 30 anos, e apesar dela aprovar as leis, na verdade, o poder dela é pequeno, né? Ela é bastante controlada pela Gerúsia. E a principal instituição é Forato, tem um caráter bastante religioso, que é composto de 5 éforos, que controlam aí a administração da cidade, que fiscalizam os reis e que, inclusive, dão o consentimento, né, se os reis podem entrar em guerra ou não. Tá? Então, esta é a estrutura política de Esparta, essas são as instituições políticas que os esparciatas construíram para governar. Bom, e os outros esparciatas, né? O que eles fazem ao longo da vida, já que, evidentemente, eles não trabalham? Eles fazem parte do exército, né? Toda a vida deles gira em torno do exército. Então, aqui nós temos um soldado espartano, um hoplita, né? Com as suas características, a capa vermelha, o seu elmo. Como que se forma esse soldado espartano? Bom, a educação do homem espartano, ela é uma educação estatal da cidade. Então, aos 7 anos, o menino sai da família, vai morar em casernas, que são acampamentos militares, vai viver junto com outros meninos, né, de maneira coletiva, incorporando aí o sentimento, né, de grupo, de exército. Apesar do foco de sua educação ser a preparação militar, eles também aprendiam a ler, a escrever, tinham aulas de música e de poesia. Aos 18 anos, ele se tornava um soldado, que nós chamamos de hoplita.
Bom, aqui nós temos uma cena do filme 300, né, que mostra justamente o menino saindo, né, saindo de casa para a sua educação ser entregue ao Estado para essa educação militar. Sua vida era bastante difícil, eles passavam por diversas provações, viviam nus, passavam frio, tinham que caçar nos morros, passavam fomes, enfim, toda uma vida muito difícil com o objetivo aí da preparação para a guerra. Entre as suas funções, a sua preparação, existia um momento em que eles formavam grupos, esses grupos eram chamados de cripteia, e que eles faziam caçada aos zilotas. Né? Eles assassinavam os zilotas. Então, esses jovens, eles ficavam vigiando os zilotas, tentavam identificar aí os zilotas mais fortes, aqueles que possivelmente tinham alguma liderança, e assassinavam. Fazia parte aí da sua formação, e esses grupos eram chamados de cripteia. Bom, até quando então que esse homem espartano prestava serviços militares? Até os 60 anos. Aos 30 anos, como já foi dito, ele se tornava um cidadão, tinha direito a participar da Ápila e era obrigado a se casar. Apesar de não viver com a esposa, eles viviam em acampamentos militares, visitavam à noite suas casas, e esse soldado, né, esse homem espartano, tinha então a sua vida voltada para o exército até os 60 anos. Os periecos, como já foi dito antes, em vídeos anteriores, eles eram convocados também, de maneira obrigada, eles participavam, tanto os periecos, em muitos momentos os zilotas, até porque os espartanos precisavam, né, numericamente, de pessoas para o seu exército. Então, essas classes que eram dominadas, elas eram obrigadas a compor o exército espartano em momentos de guerra, tá? Então, este é o homem espartano voltado aí, seus valores que ele constituiu nessa educação, né? São os valores de coragem, de bravura, de força, de perfeição física, de muito exercício, tudo isso com o objetivo de servir a cidade-estado Esparta.